Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus a todos. Eu queria compartilhar uma palavra com você que vai nos assistir, está nos assistindo, né? Nesses dias tão difíceis que nós vivemos, esses dias tão tenebrosos, aonde a gente às vezes se pega se perguntando o porquê disso, o porquê daquilo, o porquê que acontece tanta maldade no mundo. E as respostas da maioria das perguntas que fazemos nós encontramos somente em Deus, quando nós buscamos ao Senhor de todo o nosso coração. Eu vou ler um texto com você que está em Abacuque, capítulo de número 3, verso 2. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Queridos, se nós formos parar para analisar ou pegar um contexto do que é avivamento nos dias em que estamos vivendo, para muitas pessoas avivamento é pulo, avivamento é grito, avivamento é simplesmente lágrimas que são derramadas dentro da igreja, mas que essas lágrimas elas não resultam em nada quando saímos da porta da igreja para fora. Para muitos, avivamento é simplesmente você sentir um arrepio no seu corpo. Isso é sinal de avivamento para muitas pessoas. Mas, queridos, se nós formos definir avivamento ele significa uma recordação dos feitos de Deus no passado e a repetição dos mesmos atos de Deus no presente. Isso é o significado de avivamento. Quando o profeta ora e faz essa bela oração, ele pede para que Deus ele venha repetir novamente aquilo que ele já havia feito num passado não tão distante, né? Ele pede para que Deus ele venha novamente fazer algo de especial pela nação de Israel, como fez em dias passados. Porque a nação de Israel experimentou muito dos feitos de Deus. Deus os libertou da opressão dos egípcios. Deus deu anos vitoriosos para a nação de Israel sob o comando de Davi. Deu anos de paz sobre o governo de Salomão, que se tornaram anos turbulentos, pois Salomão ele passa a maior parte do seu reinado longe de Deus. Aí vem a divisão das tribos, vem a divisão dos reinos, reino norte, reino sul, e enfim, a nação de Israel cai novamente na mão dos babilônios, né? Novamente na opressão dos seus inimigos. E o profeta ele começa esse livro com um questionamento: o porquê de tanta guerra, o porquê de tanta violência, o porquê de tantos males estarem ocorrendo nos seus dias, o porquê que a terra clamava por violência, o porquê que ele clamava e Deus não ouvia. É simples, Deus não ouvia as orações do profeta pelo fato de a nação estar contrariando a vontade de Deus. Deus ele não ouvia o profeta porque a nação estava fazendo algo contrário à vontade de Deus, eles estavam se rebelando contra Deus. É por isso que o profeta clamava e eles não conseguiam ver as respostas das orações do profeta. O profeta mesmo não conseguia ver Deus agir, porque Deus ele não pode atender uma nação que está em pecado, querido. Deus ele não pode realizar os seus feitos no meio de uma nação que está contrariando a sua vontade, jamais. Então, queridos, para que nós venhamos ver Deus avivar a obra dele nesses dias tão turbulentos que nós vivemos, nós precisamos entender que nós temos que estar conforme a vontade de Deus na nossa vida, conforme o querer de Deus na nossa vida. Nós não devemos contrariar a Deus virando as costas para o Senhor e trocando o Senhor pelas nossas vontades, trocando o Senhor pelos nossos desejos.
Nós devemos nos entregar por inteiro, completamente, para que Deus ele venha agir na nossa vida. Deus ele precisa ser o governante da nossa vida. O Senhor ele precisa ser governante das nossas vidas, queridos, para que nós venhamos fazer notória a obra do Senhor, para que nós venhamos ser um instrumento de Deus, para que Ele mesmo traga notariedade à sua obra, para que Ele mesmo faça notório os feitos dEle na nossa vida. Então, queridos, que nós venhamos experimentar os feitos de Deus na nossa vida, mas que antes nós venhamos nos voltar para o Senhor e entregar a nossa vida completamente nas mãos de Deus. Que nós não venhamos virar as costas para o Senhor e trocar o Senhor pelos nossos desejos, porque se eu fosse olhar pelo meu desejo, eu jamais estaria gravando esse vídeo para você. Se eu fosse olhar pelas minhas vontades, eu jamais estaria clamando aqui juntamente com você, pedindo para você, levando essa palavra de Deus para o seu coração, dizendo para você: olha, para que você venha experimentar os feitos de Deus na sua vida, você tem que deixar os seus desejos e as suas vontades de lado. Eu jamais estaria fazendo isso, mas eu estou fazendo isso porque Deus, Ele necessita de ter um contato mais próximo contigo, Ele necessita de ter um contato mais próximo comigo. Deus ele quer realizar coisas lindas. Deus ele quer trazer nós, o povo de Deus, para mais perto da sua presença, por meio da morte de Cristo na cruz do Calvário. Jesus ainda quer avivar a sua obra. O Senhor ele ainda quer avivar a sua igreja. Deus ele quer que nós venhamos experimentar, queridos, os feitos dele na nossa vida. Deus ele quer fazer, Deus ele tem prazer em fazer, Deus ele tem prazer em operar maravilhas, Deus ele tem prazer em operar milagres. Mas sabe qual que é o problema? Nós nos esquecemos disso e preferimos seguir os nossos desejos e as nossas vontades. O profeta ele escreve assim, ouvi a tua palavra e temi. Ou seja, o profeta sabia que ele não estava falando com um Deus qualquer que eles adoravam. O profeta sabia que esse Deus para o qual ele estava clamando é um Deus que responde à oração do seu povo. O profeta sabia que esse Deus para o qual ele estava clamando era o Deus que fez o povo de Israel sair do Egito, era o Deus que guiou o povo pelo deserto, era o Deus que guiou o reinado de Saul, que guiou o reinado de Salomão, que guiou o reinado dos outros reis que vieram depois, porque tudo esteve sempre no controle de Deus. Ou seja, o profeta, ele sabia, por mais que os outros reis que vieram depois de Salomão, a maioria deles foram reis ruins, que levaram o povo ao pecado, Deus ele nunca perdeu o controle de nada e usou os inimigos para oprimir a nação de Israel. Ou seja, o profeta sabia o Deus para o qual ele estava clamando. Ele sabia que esse Deus ele não era um Deus que as pessoas clamavam e esse Deus não fazia nada, não. O profeta sabia que esse Deus ele tem a capacidade de fazer coisas lindas e pode fazer muito mais do que nós pedimos ou pensamos. Por isso que ele treme diante da palavra de Deus quando ele ouve os feitos de Deus no passado. E é por isso que ele ora, dizendo: aviva, Senhor, a tua obra. Senhor, da mesma maneira que o Senhor agiu no passado, age no presente nas nossas vidas. Nos tira desse cativeiro, nos tira dessa opressão. E enquanto não cumpriu o tempo determinado, Deus não tirou a nação de Israel do cativeiro. Queridos, não desobedeça a voz de Deus para que você não venha cair no cativeiro. Não desobedeça a voz de Deus, não troque Deus pelos seus desejos, porque todo ato tem sua consequência e toda ação tem sua reação. Não troque o Senhor pelos seus desejos, pelas suas vontades, mas permaneça fiel ao Senhor até um dia o Senhor voltar. Permaneça fiel ao Senhor até um dia o Senhor Jesus voltar. E com certeza você experimentará os feitos de Deus na sua vida. Você experimentará aquilo que o Senhor tem para fazer na sua história. Queridos, fique com essa palavra no seu coração e aguarde pelos feitos de Deus na sua vida. Aguarde por aquilo que Deus irá realizar, mas jamais troque o Senhor pelos seus desejos e pelas suas vontades. Que Deus te abençoe, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo.
Fique com Deus, um grande abraço e não esqueça de deixar o seu like para nos ajudar, em nome de Jesus. Amém.